Bem-vindo ao meu canal e bem-vindo ao meu programa R2P. R2P é Resolvendo Problemas com Performance com Excel. Então, no episódio de hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar como você fazer tratamento de dados com maestria. Então, olha só que legal. O que seria isso? Por que fazer tratamento de dados? Cara, tratamento de dados é uma das coisas mais importantes que tem para você conseguir fazer teus dados ficarem limpos, para você tirar a inconsistência e para você conseguir tirar a informação importante dos dados. Não é apenas pegar a vassoura e começar a varrer, mas você vai tratar esses dados, né? Como se fosse isso, para você conseguir ter uma visão melhor do negócio, para você conseguir ter uma visão mais clara e mais certa da onde que você está colocando os pés, né? E para onde ir, limpar o seu caminho. E assim, eu vou usar técnicas muito legais, vamos usar funções, vamos usar insights bacanas para a gente resolver alguns problemas que eu vou dar, que na verdade já tem já. Eu vou pegar a tabela que a gente criou numa outra aula do programa R2P que eu fiz, se não me engano era como criar base de dados para treinamento, coisa assim. Deixa o card aí também para vocês assistirem, se caso vocês queiram ter essa base de dados. É bem tranquilo, dá para criar de boa. Beleza, vamos lá para a planilha. Então, assim, eu basicamente vou pegar essa mesma planilha que eu já tinha, né, e eu vou dar uma tratada nos dados dela para a gente conseguir fazer algumas coisas mais coesas. Então, aqui eu criei um novo arquivo, só copiei só aquelas informações que eu tinha na outra planilha. E aqui a gente tem os nomes, que eles estão com acento e sem acento, com acento e sem acento. E eu quero, primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser arrumar esses nomes, deixar só os nomes com acentos. E, assim, como que a gente faz para fazer isso? É uma coisa bem complicada, assim, um pouco complexa, beleza? Porque não existe uma função no Excel para fazer esse tipo de tratamento de dados. Então, a gente já vai começar já por uma coisa difícil. Depois eu vou ensinar algumas funções, como PROC-V, e para algumas funções mais evoluídas também, como o PROC-X do Excel, se você estiver usando o Excel 365. Olha só. Tá, como que eu vou fazer? Primeiro, se vocês separarem aqui o nome da minha macro, acho que eu acabei não pegando o programinha que eu uso aqui para dar um zoom, para vocês conseguirem enxergar melhor nos meus projetos, minhas coisinhas. Então tá aqui, ó, olha só, o nome do meu arquivo aqui. Ó, tem aqui, tratar dados com maestria, que é o nome do nosso episódio de hoje. Mas ele está com XLSM. Esse M aqui significa de macro. Ou seja, eu criei uma macro. Como que eu criei uma macro? Eu apertei a tecla Alt F11, que é uma tecla de atalho. Tem a opção de você também vir aqui pela guia de desenvolvedor, se você habilitou ela. Mas se não habilitou, é só apertar Alt F11 que ele abre, na verdade, isso aqui para você. Daí, o que eu fiz? Eu criei essa classezinha aqui de módulo. Eu cliquei aqui com o botão direito, vim aqui inserir e vim aqui módulo. Depois ele criou essa classe aqui de módulo 1 para mim, eu dei 2 cliques nela e não veio escrito essas coisas aqui, esses códigos de programação, esses códigos de VBA. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse código, desenvolvi esse código, e se vocês quiserem esse código, comenta aí que eu disponibilizo para vocês também. Ok? Mando no e-mail, mando como vocês quiserem que eu mande. Também tem os meus canais aí embaixo, você pode seguir, você pode entrar em contato comigo, que eu também mando para os meus canais sem problema, beleza? Tem redes sociais, Instagram, Facebook, aproveita aí para dar o like, curtir, e bora lá, bora lá. Então, aqui tem essa minha função, retirar assentos. Então, como eu criei essa função no módulo retirar assentos, se eu venho aqui, eu vou vir aqui nessa coluna aqui, e vou colocar igual, como se fosse criar uma função, uma fórmula, né, do Excel. Só que em vez de você colocar tipo um soma, assim, alguma fórmula do Excel, você vai escrever aquilo lá que estava naquela minha função, que era retirar assentos. Olha lá, já até apareceu aqui, retirar assentos. Quando você usa isso daqui, ele vai chamar esse código aqui que foi criado lá, retirar assentos. Então, vai
varrer isso daqui para retirar os acentos. Beleza? Eu vou minimizar isso aqui. Aí deu uma travada. Aqui. Então tá aqui. Retirar acento. Do que eu vou retirar acento? Vou retirar acento desta célula aqui. A2. Fecho o parênteses e dou um Enter. Lá. Retiro o acento. Viu? Beleza? Agora eu vou fazer para todos. Dou 2 cliques. E ele vai repetir para todos. Ok. Aqui a gente tem um novo problema, que é que ele ficou com os nomes repetidos, certo? Mas antes de eu tirar esses nomes repetidos, mostrar para vocês como que faz para tirar dados repetidos, eu preciso copiar para cá essas informações do sexo, senão vai se perder. Senão, se eu tirar repetido, talvez a pessoa que era masculino acabe se tornando feminino, a pessoa que era feminino acabe se tornando masculino, e ficar uma lambança, e a gente não consegue fazer uma limpeza, um tratamento decente e eficaz, com maestria, né? Então, bora lá, copiar todos esses sexos aqui, dar um Ctrl+C normal, e vir aqui, dar um Ctrl+V. Beleza, agora tá aqui, ó. José é masculino, João é masculino, e se a gente pegar lá embaixo, lá tá os femininos. Então, vamos só dar uma olhada aqui rapidinho, aqui, Ana, feminino. Maravilha. Então, o que eu vou fazer agora? Como isso daqui tá com uma fórmula, olha só, olha, tá com fórmula. Então, eu tenho que primeiro tirar essa fórmula daqui. Como faço para tirar a fórmula? Eu vou copiar tudo isso daqui, dar um Ctrl+C, e daí eu vou colar valores. Tem opção para vocês colar valores por aqui, e vir aqui colar valores. Mas eu vou ensinar um atalho para vocês ficarem mais rápido, para ser, tipo, com performance no negócio. Um dos atalhos melhor, que eu gosto muito, para essa situação colar valores, é você apertar Ctrl+Alt+V, e daí, nessa cola especial, você já aperta V direto. Por que V? Porque se você reparar, está sublinhado a letra V aqui. Se eu quisesse fórmulas, seria o F. Se eu quisesse formato, seria o S. Repare que tem sempre uma letra que está sublinhada. Se você apertar a tecla dessa letra que está sublinhada, ó, no caso isso daqui é o L do validação. Se você apertar L, ele vai direto para validação. Mas a gente quer o valores. Então, Ctrl+Alt+V, V, para ir nesses valores, e dá um Enter. Pronto, daí aqui, ó, ele removeu as fórmulas que estavam lá. Agora ficou somente os valores. Ok, agora está certinho. Então, como que a gente vai fazer agora para remover os duplicados? Eu vou pegar isso daqui, vou selecionar esses dois intervalos aqui. O dos nomes que eu criei sem acento e dos masculinos e femininos. Agora, eu vou vir aqui em dados, em cima em dados, e aí, eu lembro dados agora, tipo, daí eu lembro daquela piadinha lá, sem graça, bobo, assim, não vou nem contar, tá, eu vou contar, senão tem gente que vai ficar curioso, né, que lá, tem dado em casa? Piadinha antiga, né, mas aqui é coisa raiz, né, coisa antiga mesmo, e fazer do melhor jeito, do jeito eficaz e boa. Você viu que a gente usa até macro aqui, usa até de tudo. Tá, vamos lá. Dados. Então, você clica aqui em dados, e tem essa opção aqui, ó, no cantinho aqui, ó, remover duplicados. Talvez o teu ícone de remover duplicados esteja um pouco maior, seja um pouco tipo o tamanho desse daqui de texto para colunas. É porque o Excel, ele redimensiona o tamanho dos textos de acordo com o tamanho da sua tela. Então, se eu pegar e reduzir um pouco mais aqui minha tela, ó lá, ele encolhe mais as coisas ainda. E se eu aumento minha tela, ele aumenta um pouco mais as coisas. Daí, talvez sua tela esteja maior do que a minha ainda, porque a minha tela também eu deixei um pouco menor, para vocês conseguirem ter uma visualização melhor desse vídeo. Eu vou clicar aqui em remover duplicados, ele vai abrir essa tela aqui, ó, dizendo quais colunas que eu quero. Beleza, como eu selecionei essas duas colunas ali, ele já vem com essas duas colunas previamente definidas. Vou dar OK, ele vai perguntar, aqui ele nem chegou a perguntar, mas tem situações que ele pergunta, opa, pera lá, vou dar OK, ó, já removeu já os valores duplicados, ó, 39 valores duplicados e removidos 120 valores excluídos restantes. Então, tipo assim, sobrou 120 valores. Observe que as contagens podem incluir células vazias, espaço, etc. Beleza, ok, obrigado, Excel. Tem situações que ele pergunta, manda uma outra mensagem para você também, perguntando se você quer remover, continuar removendo dos outros intervalos.
No caso, assim, seria os outros intervalos, seria essas outras colunas. Mas a situação acabou não perguntando para nós. Então, é importante você olhar as mensagens de erro, olhar as mensagens que o Excel está tentando te falar. Beleza? O Excel é uma ferramenta bem intuitiva, mas você tem que ler. Ele, de maneira simples assim, ele não fala para você as coisas por voz, né? Você tem que ler. É bem importante ler. Beleza. Tá aqui. A gente tem, então, agora só os valores únicos. Não perder uma referência do masculino e feminino. Maravilha. Só que o que eu tinha falado no início? Eu falei que eu queria deixar somente os nomes com acento. E basicamente o que eu fiz foi meio que o oposto. Eu deixei somente os nomes sem acento. Como que a gente vai resolver isso? Fácil. Vamos pegar, selecionar todos esses nomes aqui e vamos apertar F7. O que, que o F7 vai fazer? Ah, olha só, deixa eu mostrar aqui. Ó. Você tem aqui nessa guia aqui guia de revisão. Aqui em revisão, a gente tem verificar ortografia. Olha lá, qual que é o tab do verificar ortografia? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. É o F7. F7 lá. F7 é para você verificar erros de ortografia. Então, se você apertar F7, que é a mesma coisa que você pegar e clicar aqui, ele vai procurar erros de ortografia. E olha só o que ele faz. Olha a sugestão que ele dá. O Antônio com acento. Então, beleza, vou alterar. Ó, Luiz, ele sugere o Luiz com acento, beleza, vou alterar. Júlio com acento, e assim vai. Eu posso mandar aqui alterar todo mundo aqui. Alterar todas as Antônias, todas as Patrícias, todas as Ângelas. E beleza. Ó, diz que está tudo alterado. Mas detalhe, pessoal, o Excel, assim, é uma ferramenta e, assim, é bom a gente dar uma verificada a olho também, olha só. José, tem muitos Josés que vai com acento, né? Então, ele acabou, tipo assim, não colocando acento nesse José. E João também, o João também vai acento, né? Então, vamos colocar acento no João. Então, tem alguns detalhes, assim, que ele não consegue verificar, não é 100% eficaz. Beleza? Mas muitos aí, ele já funcionou, já deu certo, então a gente já conseguiu tratar esses nossos dados. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui somente o nome. Então, eu vou colocar aqui nessa minha coluna, aqui eu vou colocar... Beleza, eu vou, na verdade, aqui agora que eu já tenho tratado, eu não preciso mais dessa informação aqui que tá duplicado, né? Eu vou excluir tudo isso daqui, apertar Ctrl Shift, ó, cliquei aqui primeiro, agora apertar Ctrl Shift para o lado direito, opa, não, desculpe, apertar Ctrl Shift para baixo, até o final. Agora, solto do Ctrl e apertar, segura o Shift e aperto o lado direito. Só para selecionar esses caras aqui, de uma maneira tipo, mais performática, rapidinho. Aperto o Delete, e agora eu vou pegar essas informações daqui, ó, um Shift, um Ctrl Shift para baixo, vou dar um Ctrl X, que ele vai recortar, e vai dar um Ctrl V, que ele vai colar. Beleza, então agora aqui já tenho meus dados, meus nomes certinho, com acento e únicos, sem perder a referência do sexo de cada pessoa. E aqui eu tenho sobrenomes. Tá ok, mas o sobrenome está aqui, os nomes estão aqui. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer pegar e colocar sobrenome nos nomes. Então, assim, cada nome aqui eu vou querer colocar um sobrenome. Mas eu não quero, tipo, que o José fique com Silva, o João fique com Santos, o Antônio fique com Oliveira, mesmo porque eu nem tenho, tipo, tantos sobrenomes para todo mundo aqui. E eu não quero, tipo, vir uma forma manual aqui, ficar copiando e colando esse troço aqui para baixo, copiando e colando esse troço para baixo, e depois tentar usar alguma fórmula, que eu vou ensinar essas fórmulas aqui também, para você concatenar, para você unir o nome e o sobrenome em células diferentes. Então, repare assim que o que eu tento fazer para vocês, pessoal, é ensinar como pescar e não dar o peixe, beleza? Então, vou ensinar as formas, estou usando, tipo, exemplos práticos aqui, para ser o mais didático possível, para ser, tipo, o melhor para vocês aprenderem, beleza? Mas se tiver dúvidas, se tiver algum questionamento, quiser saber alguma coisa mais, pode deixar os comentários aí no vídeo, que eu vou ter o maior prazer de saná-las, as suas dúvidas e responder o seu comentário. Maravilha? Então tá, como que eu vou fazer isso? Tem algumas formas e eu vou usar, da forma mais simples, mais básica, para começar a ensinar fórmulas para vocês.
Formas para ensinar fórmulas. Ou funções. Beleza. Aqui, o que eu vou fazer primeiro, deixa eu só dar uma paradinha aqui, deixa eu ver se está escutando, beleza. Então, eu vou usar, de princípio, uma fórmula chamada aleatório. Por quê? Porque eu quero pegar esses nomes e jogar nos que eu quero, tipo, que esses nomes aqui recebam sobrenomes aleatórios. Então, eu vou usar a fórmula aleatório entre. Então, o que a fórmula aleatório entre faz? Vamos colocar aqui igual. Vou colocar aqui nesse canto aqui primeiro, que daí vocês já vão entender por que eu vou colocar nesse canto aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui. Vamos fazer por etapas. Vou colocar aleatório. Olha lá, aleatório entre. Então, aleatório entre retorna um número aleatório entre números especificados. Então, aqui, aleatório entre. Eu vou colocar de 1. E aqui tem quantos sobrenomes que eu tenho? Ó, se você for olhar aqui, são 12 menos o cabeçalho. Então, são 11. 12 menos 1, que é o cabeçalho, são 11. Então, o valor inferior é 1, que eu quero que gerar valor aleatório entre 1 e até 11. Então, esse que vai ser minha fórmula aleatória. Aqui até aqui. Ok, ó lá. Por sorte, ele já pegou o último número. Então, vou pegar isso daqui e vou arrastar para até aqui, na verdade. Não, na verdade, até o final mesmo, até o final. Na verdade, esse final aqui, ó, repara que esse final ele vai pegar, tipo, até o final dessas minhas datas. Ó, ainda eu tô com a forma do aleatório entre, olha só, para criar essas datas aleatórias. Mas daqui para baixo eu não preciso mais dessas datas aqui. E nem desses aleatório entre aqui, porque eu coloquei dos números aleatórios. Então aqui eu vou apagar todos esses caras para deixar até aqui. Opa, apaguei um a mais. Não tem problema. Vou pegar, selecionar esses dois e vou arrastar até aqui. Pronto, uma maneira rapidinha para resolver os problemas, certo? Esse foi o intuito desse do R2P. Então, tá aqui, ó, tem aqui todo mundo aleatório entre, olha só, ó, esse aleatório entre foi um número que eu calculei para pegar as datas, e esse daqui é um número que eu calculei para a gente conseguir fazer as fórmulas, para conseguir pegar os sobrenomes aleatórios, para a gente conseguir fazer um concatenar desses nomes com esses sobrenomes aqui. Beleza, tá, mas por que você criou esses números aleatórios, né, Gilberto? E como que a gente vai usar isso agora, então? Talvez seja essa a pergunta certa. A gente vai usar a fórmula agora, PROC-V. Olha só, nossa, olha só que de maneira louca que eu vou usar o PROC-V. O que o PROC-V faz? Vamos lá, vamos colocar aqui igual PROC-V. Vamos deixar o Excel falar para nós. O que o PROC-V faz? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, trazer um pouquinho para cá, para a gente conseguir ver toda ela. Dar um zoom aqui para ver se vai aumentar esse tamanho, para vocês conseguirem ler junto comigo aqui o PROC-V. Então, igual PROC-V. Olha lá, o que o PROC-V faz? Ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, beleza. O que isso significa? Que eu preciso ter números. Ó, vamos lá, vamos internalizar isso. Ó. Procurar um valor na primeira coluna. Então, eu quero procurar esses valores aleatórios que eu criei na primeira coluna de uma tabela. Só que eu preciso que a primeira coluna da tabela sejam números também, ou pelo menos que sejam valores iguais ao que eu vou querer encontrar. Eu tenho que estar na mesma linha de uma coluna específica dessa tabela. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou criar uma nova... Vou criar uma nova... O que aconteceu com o meu negócio? Tem uma travada aqui. Calma. Aqui, volta. Eu vou criar uma nova coluna aqui. Ó. Então, como que eu faço para criar uma coluna de uma maneira mais rápida? Eu venho aqui com o cursor aqui, com as flechinhas no teclado.
aperto Shift, Tab, opa, Ctrl Tab, para ele selecionar essa coluna aqui. Eu vou apertar Ctrl mais, para ele incluir uma nova linha. Nessa nova linha, que eu vou fazer? Eu vou colocar, tipo, os IDs. 1, 2, 3, para ele ficar com os números em ordem crescentes. Viu? Se eu fiz 1, 2, eu peguei e selecionei os dois, arrastei até aqui, ele vai colocar esses números aqui para mim. Beleza. Vamos lá, então aqui agora tem essa tabela aqui. Vou pegar só essa tabela aqui, é só essa tabela que eu preciso. E daí o que o PROC-V vai fazer? Eu vou colocar o PROC-V aqui, onde está esse nome. E o PROC-V ele vai procurar esse valor que tem aqui, nesta minha tabela aqui. Então, ele vai bater. Onde que tem 11 aqui? Aqui vai ter 11. Então, o que eu vou retornar? Eu vou querer retornar o Ribeiro. Para daí eu ter o sobrenome aparecendo aqui, nessa minha coluna. E depois que eu tiver o sobrenome aparecendo nessa coluna, vai ser fácil eu pegar, concatenar o nome com o sobrenome, que vai estar aqui. Beleza? Eu vou estar tratando os dados. Ok. Bora lá fazer isso aqui. Então, vocês já entenderam o que eu quero fazer. Então, vou colocar igual PROC-V. Então, abre parênteses. Eu vou dar uma aumentada aqui, dar um ESC, aumentar aqui um pouquinho mais minha tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Aqui, beleza. Agora sim. Então, olha lá. PROC-V, qual que é o valor procurado? Então, o primeiro argumento, então, ó, reparem no que eu vou falando, pessoal, para vocês entenderem o nome das coisas também. Ó, argumento. Então, isso daqui, ó, é um argumento, e esse primeiro argumento é o valor procurado. O valor procurado é esse cara aqui, isso aqui que eu vou procurar. Depois, eu vou ter que dividir, colocar um ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, que vai ser matriz da tabela, depois vai ser o número do índice da coluna, depois vai ser procurar intervalo. Repare que esses argumentos aqui, eles estão sem colchetes. E esse último argumento, procurar intervalo, ele está com colchetes. Colchete significa que você vai ser um argumento opcional, ou seja, você pode ou não pode colocar. Mas no caso do PROC-V, eu recomendo demais que vocês coloquem um zero naquilo dali, porque ele vai fazer uma procura exata. E muitas vezes você quer fazer uma procura exata, mas se você não coloca isso daqui, ele vai fazer uma procura aproximada e tem grande chance de dar erro. Beleza? Vamos lá, então aqui eu coloquei o primeiro argumento vai ser esse daqui, eu quero procurar esse daqui, de ponto e vírgula. Aonde que eu quero procurar? Qual que é a minha matriz? Vou pegar e selecionar esses dois aqui. Então, essa vai ser a minha matriz. Lembrando a descrição, do PROC-V que a gente leu ali, ele procura da primeira coluna e de valores crescentes. Então, aqui, ó, minha primeira coluna aqui, ó, está em valores crescentes, então vai dar certo. Então, são vários detalhezinhos aí que a gente tem que dar uma arrumada para o PROC-V funcionar. Então, tem que ser, às vezes, você vai procurar só a primeira coluna, e essa primeira coluna tem que estar em ordem crescente. Ah, mas não funciona para texto? Funciona. Funciona. Se você tiver certeza que o texto está idêntico ao qual você está procurando, que, tipo assim, que esse texto aqui está igual a esse texto aqui, tipo, vai dar certo. Ah, se está com acento, se está maiúsculo, se está minúsculo, tem espaço no meio, você pode usar o aproximado, mas a chance de dar erro é gigante. Não recomendo, melhor tratar os dados, tirar essas coisas assim de... Por isso também a importância de tratar os dados, né? Beleza, como a gente já consigo colocar os números aqui, deixou em ordem crescente, mas tal, eu vou para o próximo argumento. Mas antes de ir para o próximo argumento, eu tenho que pensar que eu vou pegar esse PROC-V e vou arrastar para as células de baixo. Então, eu tenho que fixar essa minha tabela. Como que eu faço para fixar? Com esses dados aqui, eu vou apertar F4. Olha lá o que vai acontecer com eles. Eles vão colocar uns cifrões. Esses cifrões significa que você está fixando esse intervalo aqui. Beleza? Agora que eu fixei, eu vou apertar ponto e vírgula. E aqui ele pede número, índice, coluna. O que é o número de índice, coluna? O número de índice, coluna que ele está falando para você colocar aqui é sobre a tabela matriz, ou matriz tabela, que você selecionou. Então, no caso, aqui a gente selecionou essa daqui. Então, qual que é o número dessa primeira coluna aqui?
número dessa primeira coluna é 1, porque é a primeira coluna dessa nossa seleção. E o número dessa outra coluna aqui é 2. O número 3 qual que é? Não tem, porque a nossa matriz, né, dessa seleção que a gente fez só tem 2. E também não é letra C, e também não é letra D, e também não é 1, 2, 3. Por que que não é 1, 2, 3? Porque você selecionou só isso daqui. Então, é só sobre a matriz que você selecionou. Então, o que que eu quero, número da coluna, e o que número que eu vou colocar aqui? Bem, o que que eu quero? Eu quero que ele retorne o sobrenome. O sobrenome, qual que é a coluna do sobrenome? Nessa situação aqui, é a coluna 2, porque essa daqui é a coluna 1 e essa daqui é a coluna 2. Então, aqui vai ser 2. Até para exemplificar aqui, ficar uma bonitinha aqui, ó. Eu tenho até o meu cursor, então, essa daqui é a coluna 1, e essa daqui é minha coluna 2. Então, eu quero essa daqui, que é a coluna 2. Por que que lá 2? Porque eu estou falando sobre essa minha matriz aqui que eu selecionei. Beleza, pessoal? Desenhando aqui, que é bem didático para exemplificar bem esse PROC V aqui para vocês. Ok, de ponto e vírgula. Olha, só que ele pergunta. Correspondência aproximada? Verdadeira? Não. Eu quero correspondência exata. Então, aí, o que que eu tinha falado para vocês? Para colocar 0. Por que 0? 0 vai cair nesse falso aqui da correspondência exata. Por que que 0 é falso? Basicamente, o computador trabalha com bits. Bits é com energia e sem energia. São só, tipo assim, duas possibilidades. Ou passa energia ou não passa energia. É assim que o computador trabalha. Então, o 0 é a ausência de energia. Dele vai ficar no falso. E o 1 está passando energia. É 1. O 1 vai ser verdadeiro. Na verdade, aqui no Excel, qualquer coisa diferente de 0 vai ser verdadeiro. Por isso tem que colocar 0 para dizer que eu quero o falso. Eu posso vir aqui, dar 2 cliques e ele vai mudar para falso. Mas é muito mais fácil e performático eu pegar, já colocar 0 aqui e já fechar o meu parênteses. Pronto. Aqui eu já resolvo já esse meu problema. Então agora eu vou pegar e dar 2 cliques aqui para ele jogar a célula para baixo. Ó, o meu funcionou certinho, porque eu fiz a fórmula certa. Aqui, ó, como ficou minha fórmula. Então, assim, faz certo que dá certo. Se não deu certo de vocês, confira aí que tem alguma coisinha que foi feita errado. Talvez você não tenha fixado. Ok, agora eu já tenho já aqui os meus sobrenomes. Eles já estão, tipo, até o final. E agora eu vou fazer a concatenação do nome com o sobrenome. Beleza? Então, aqui eu vou pegar aqui, usar uma forma chamada... Olha só, se você começar a escrever, ó, igual com... Ó, tem aqui, ó. Tem essa forma aqui com cat, que essa daqui é uma fórmula um pouco mais recente, que vem, parece que do Excel 2016 para cá. E essa aqui, ó, tem a forma concatenar. As duas fazem a mesma coisa. Mas repare que nessa... Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, repare que nessa fórmula aqui do concatenar, ele está com esse símbolozinho aqui, ó. Isso daqui é porque nos Excel de versões anteriores, versões mais antigas, ele usava essa fórmula. Mas essa fórmula está sendo descontinuada para as versões mais novas. Então, assim, é mais recomendado, na verdade, você usar esse concat aqui. Beleza? Que isso daqui vai funcionar em todas as versões. Mas outra coisa que eu gosto de usar também é o e-comercial. Que o e-comercial é muito mais fácil. Então, assim, em vez de usar essa forma concat, olha, funciona muito bem a forma concat. Funciona em várias versões do Office também, do Excel. E você seleciona um, dá ponto e vírgula, seleciona outro, e ele pega e coloca lá, José Santos. Beleza? Não ficou com um espaço, né? Ficou tudo junto. É só você vir aqui, colocar mais um argumento. Eu coloco aspas duplas, espaço, aspas duplas. Desse jeito aqui, ó. Beleza? Daí agora ele vai ficar com espaço ali, ó, José Souza. Mas eu gosto, prefiro e acho mais performático você colocar igual, pegar aqui o que você quer, colocar e-comercial, aspas duplas, espaço, aspas duplas, e-comercial de novo,
e vim aqui pegar a outra coluna que a gente quer. Aqui, fechei. Não preciso nem fechar parênteses, isso que é legal. Só isso daqui já resolve. Quando é coisa pouca, essa fórmula, desse jeito, é bem melhor. Quando é muita coisa, talvez seja interessante usar o concat mesmo. Ou pensar de uma outra maneira para você resolver isso daí de uma forma mais performática também. Mas como eu só quero só duas colunas, é muito mais fácil usar o e-comercial. Olha lá, José Souza. Beleza. Então aqui, fiquei com o meu nome aqui completo. Olha que coisa linda. Ele está sempre mudando, né? Porque está por fórmulas aqui, ó. Isso daqui está de forma aleatória, né? Então, cada vez que eu der um F2 aqui para entrar na fórmula e der um Enter, ele vai atualizar e vai gerar números aleatórios, ele vai, tipo, mudar o nome da galera aqui aleatoriamente. Você vê que legal? Beleza. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais e fazer umas coisas um pouco mais com mais formas aí, com mais louco. Porque olha só tanta coisa que eu fiz. Eu tive que criar uma coluna aqui, tive que criar uma outra coluna aqui, e ficou, tipo, com muita coisa, né? Não foi muito performático tudo isso. Foi bom, foi didático para vocês aprenderem, mas agora eu vou ensinar algumas outras formas para a gente conseguir fazer tudo isso numa única coluna. Então, tipo, essa coluna aqui, a gente só vai precisar dessa coluna aqui, mais nada. Então, eu vou pegar agora, vou dar uma ocultada nessas outras aqui. Então, selecionei todas essas aqui e vou mandar ocultá-las. Ocultar. Só para ficar um pouco limpo aqui para nós. E aqui, eu vou usar uma fórmula chamada contar valores. Olha lá. Eu vou ensinar ela primeiro que conte ponto valores. Essa fórmula conta valores, lá, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, o que, que vai retornar? Então, eu vou pegar esse intervalo aqui, que eu quero os meus sobrenomes. Nesse intervalo aqui que eu pego, ele vai contar quantos desses intervalos tem valores. Então, lá, são 11. Se eu pegasse isso daqui, ó, e aumentasse um pouco mais, ó, aqui, ó, deixar um pouco maior aqui, ó, tem um intervalo maior, e desse um Enter, ele vai contar 11, porque só tem só 11, esses outros aqui estão vazios. Beleza? Então, isso que contar valores faz. Então, a gente tem essa fórmula, a gente vai usar essa fórmula. Qual a outra fórmula que a gente vai usar? A gente vai usar a sequência. Sequência é uma forma mais recente, ela tem no Office 365. Alguns Offices antigos não vão ter essa fórmula sequência, mas o que ela faz? Ela torna uma sequência de números. Então, olha só, ela tem aqui alguns parâmetros. Tem linhas, colunas, início e final. Ou seja, tipo, quantas linhas que você quer fazer a sequência, quantas colunas que você quer fazer as sequências, qual que vai ser o valor de início e qual que vai ser o valor final. No caso, essas outras colunas aqui, elas são opcionais. Pode ver que elas estão com os colchetes. Então, a gente não vai precisar usar essas outras colunas. Vamos usar só a primeira ali, só a linha. Beleza? Então, assim, o que eu quero? Eu vou colocar aqui 5, só para vocês verem. Ó, 5 linhas, eu quero 5 linhas. Ó, ele pegou, criou um número, uma sequência de números de 1 até 5. Mas ele jogou, tipo assim, na linha. Beleza? Só para vocês entenderem mais um pouco aqui, eu vou pegar e colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Aqui, opa. 5 ponto e vírgula, eu vou colocar 2, que eu quero, tipo, duas colunas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer em duas colunas isso, ó. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Foi isso que ele fez. Daí eu posso aqui nesses outros ali, você definir, eu quero que comece com 5 e eu quero que termine com, sei lá, com 15. Ele vai, tipo, fazendo também. Ó, acabou fazendo uma sequência assim de 15, né? Foi pulando de 15 em 15. Pulou aqui 5, depois mais 15 foi para 20, daí mais 15 foi para 35, daí mais 15 foi para 50. Então foi isso que ele fez. É legal também, pessoal, se vocês não sabem usar a fórmula, vai tentando, vai vasculhando ali, vai colocando os argumentos que ele está pedindo para você ver o que vai acontecendo. Mas no caso aqui, eu quero só que sejam 11. Aqui, quero que seja 11, porque eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente tinha feito lá, que eu coloquei os númerozinhos aqui,
nessa minha coluna. Deixa eu habilitar minha coluna aqui para vocês verem. Então, eu vou fazer esse mesmo esquema aqui, ó, usando essa fórmula aqui, sequência. Olha lá, eu usei essa fórmula para fazer a mesma coisa que aqui. Beleza? E aqui, essa fórmula aqui, ó, que eu usei aqui, ó, contravalores, eu não precisaria colocar o 11 aqui. Não preciso colocar esse 11, eu posso colocar essa fórmula aqui, ó, contar valores. Então, se você está com dificuldade, ou não sabe usar as fórmulas juntas, umas das outras, eu super recomendo que você faça isso que eu fiz. Criar uma, depois criar outra, depois criar outra, e vai indo. Então, aqui, ó, agora que eu já tenho esse daqui, ó, esse daqui é o número 11, tá ali, tá 11, e esse daqui retornou 11. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esta fórmula aqui, ó, sem o igual, vou copiar, e vou colocar no lugar desse 11 aqui, porque eu sei que ela vai retornar 11, então, beleza. Por que eu faço desse jeito? Olha lá, porque caso, se eu vim aqui colocar mais um outro sobrenome, ó, ele já automaticamente já incrementa ali, beleza? Então, assim, por isso que a gente vai usar isso daqui, que daí fica performático e fica, tipo, resolvendo os problemas mesmo, para não deixar problemas futuros, né? Então, é bem legal fazer isso aqui, trabalhar com fórmulas, para a gente evitar também problemas e deixar mais performance. Beleza, agora eu consegui criar esses meus números aqui, beleza, agora eu vou pegar e vou usar uma outra fórmula para a gente conseguir procurar esses nomes aqui. Então, em vez de usar o proc-v, que a gente tinha usado aquela hora, eu vou usar o proc-x. O proc-x também é uma função nova, que está na versão 365. Então, se você não tem a versão 365, ela não vai funcionar. Beleza? Então, o proc-x é uma evolução do proc-v, e ela faz a mesma ideia do proc-v. Procura uma correspondência, um intervalo ou matriz e retorna um item correspondente de uma segunda matriz ou intervalo. Por padrão, é usada uma correspondência exata. Então, aqui já uma grande diferença do proc-c, do proc-v. Porque o proc-v, por padrão, ele não é uma correspondência exata, é uma correspondência aproximada, e muitas vezes acaba dando erro. E o proc-x, ele é a correspondência exata por padrão. Você pode mudar isso, igual o proc-v você consegue mudar, no proc-x também consegue mudar. Mas o padrão dele já com correspondência exata, que é bem mais legal. E a gente vai usar argumentos um pouco diferenciados no proc-x. Qual que é o primeiro argumento que a gente precisa colocar? Só tomar um pouquinho de água, pessoal. Tá, volta aqui, vamos dar um breakzinho. Quero parabenizar vocês aqui por estar assistindo a aula até agora. Obrigado, pessoal. Deixa eu dar tomar um breakzinho, tomar um golinho de água. Vocês são muito esforçados. Você vê que interessante? Minha garrafinha de água. Isso daqui é o tanto de água que eu tenho que beber por dia. É um controle um pouco mais fácil. 2 litros de água, ele tem 2 litros. Agora são 7h03 da manhã, então eu comecei a gravar esse vídeo acho que antes das 7 da manhã. Isso é dedicação, pessoal. E vocês aqui me assistindo, isso também é muita dedicação, porque não é fácil assistir tudo isso daqui, ver tanta forma, tanta coisa nada. Eu sei que demanda muito esforço aí para vocês conseguirem entender e assistir essa aula desse jeito, igual vocês estão assistindo. Então, parabéns para vocês. Continue assim, que com certeza vão conseguir atingir o objetivo. Beleza? Agora vamos voltar lá para lá. Então, eu estou aqui no meu proc-x. Então, qual que é o primeiro... Opa, está compartilhando a tela ainda. Então, está aqui o meu proc-x. Qual que é esse argumento que eu tenho que colocar aqui, ó? Pesquisa valor. Então, qual que é o valor que eu vou pesquisar? Assim como o proc-v, eu vou colocar nesse cara aqui. Esse valor que eu preciso pesquisar. De ponto e vírgula. Aqui não é aquela matriz completa que a gente tinha colocado no proc-v. Aqui é só a matriz pesquisa. Então, a matriz pesquisa
vai ser somente esta matriz aqui. Então, essa aqui vai ser minha matriz pesquisa. Aí, ó, repara que ele colocou K. Olha só o que ele fez. Colocou K e hashtag. Jogo da Beia. Porque isso daqui é aquela nossa fórmula sequência, né? E, na verdade, a fórmula só tá só aqui, só. Gente. Ó, como peguei, tipo, toda ela, ele entende que, tipo, que é toda ela. É tudo, tipo, se você atualizar também a sequência ali, ele vai pegar mais. Que é bem interessante. Mas a gente vai mudar isso daí. Só estou só fazendo para ficar didático, para vocês entenderem o PROC-X também. Então, a próxima aqui que eu vou colocar, ponto e vírgula, aqui, matriz retorno. O que vai me retornar se ele encontrar esse número aqui nesse intervalo? Ele vai retornar esses sobrenomes aqui. Então, no PROC-X, para ele funcionar, é muito importante que a matriz de pesquisa seja do mesmo tamanho da matriz de retorno. Então, aqui eu sei que é do mesmo tamanho, então vai dar certo. Beleza? Os próximos argumentos, eu não vou precisar colocar, ó, aqui é tipo, se não encontrar. O que vai acontecer se não encontrar? Posso retornar uma mensagem de, não encontrou, ou deixar vazio. Como que faz para deixar vazio? Aspas duplas, aspas duplas. Como que faz para colocar uma mensagem de, tipo, não encontrou? Vem aqui e coloca aqui, escreve que não encontrou. Bom, vamos continuar vendo os próximos argumentos, só para vocês aprenderem. Bom, esses argumentos aqui a gente nem vai usar, na verdade, mas só vou ensinar para vocês, ó. Eles são opcionais, né, porque estão em colchetes. Então, aqui é modo correspondência, correspondência exata. Então, por padrão, ele já fica zero, diferente do PROC-V, que o zero é correspondência aproximada. Não, o zero é realmente correspondência exata, mas por padrão, o PROC-X ele pega a correspondência exata. E o PROC-V, por padrão, pega a correspondência aproximada, que seria o 1. E o 1 aqui também é correspondência exata. Ele tem até alguns outros argumentos bacanas que você pode pegar do maior para o menor, do menor para o maior. Então, não é só naquele negócio da ordem crescente do PROC-V. Beleza. Próximo parâmetro é pesquisar o primeiro ao último. Então, como que você vai fazer a ordem da tua pesquisa? Se vai ser do primeiro ao último, se vai ser pesquisar do último ao primeiro e tal. Então, são algumas coisas assim que você consegue alterar e manipular no PROC-X, que você não conseguiria fazer no PROC-V. Mas eu não vou querer nada disso daqui, porque são parâmetros opcionais, e eu não quero esses parâmetros opcionais. Quero só isso daqui. Pronto. Isso daqui já foi o suficiente para eu pegar e colocar esses meus valores aqui, ó. Deu erro. Por que ele deu erro? Porque eu esqueci de fixar as coisas, né? Eu esqueci de fixar esses meus intervalos. Então, se eu vim aqui e apertar F4, que quase que nem preciso fazer, mas aqui, ó, F4, ó, repara que aqui ele ficou com F4, ele ficou com cifrões, mas aqui não ficou. Então, aqui eu vou pegar e colocar F4 também. Beleza, agora que eu fixei, se eu vim aqui arrastar para baixo, ele vai funcionar. Maravilha, maravilha. Conseguimos fazer, mas ainda dá para enxugar um pouco mais. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse K2, que é essa fórmula aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente essa minha fórmula aqui, que está aqui no meu K2, sem o igual, Ctrl C, e vou colar no lugar que está aqui o K2. Beleza? Aqui no lugar que está o K2. Vou dar uma aproximada aqui para vocês verem. Ó. Então, eu copiei a forma que a gente tinha feito aqui do sequência com o valor, com o code de valor, e vou colar ela aqui nesse espaçozinho aqui, ó, onde que está a referência da minha célula que estava as formas que eu criei. Beleza? Então, vou pegar ali, dar um Ctrl V. Olha lá como que ficou. Ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. Repare esses ponto e vírgula para ver se vocês colaram certinho, certo? Aqui então, tem um ponto e vírgula aqui, ó, aqui tem outro ponto e vírgula.
Aqui, então, é o valor que eu estou procurando. Aqui vai ser a minha matriz que ele vai pesquisar. E aqui vai ser a minha matriz de retorno. Beleza? Feito isso, dou um Enter. Tá, ok. Tá, antes de dar um Enter, na verdade, eu tenho que fixar esse daqui do ponto de valores aqui, né? Eu não fixei eles. Vou dar F4 aqui para fixar, dar F4 aqui para fixar. Beleza. Agora sim. Dá um zoomzinho aqui na minha forma para vocês verem como ficou. Ficou desse jeito. Beleza, agora aqui eu dou um Enter. E agora posso pegar e arrastar para os demais. Ok. Então ele criou aqui esses sobrenomes aqui, eles trouxeram sobrenomes para mim. Tá. Ah, um outro detalhe. O detalhe aqui, ó, que ele pegou basicamente esses mesmos, do mesmo lugar que está aqui, ó, ficou aqui. O que está faltando? A gente precisa pegar isso daqui de forma aleatória. Manja? Então, eu esqueci de mudar aqui para pegar os valores aleatórios. Então, vamos entender melhor esse PROC-X aqui, essas sequências aqui do PROC-X. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu quero que isso daqui fique de forma aleatória. Então, aqui é o valor de pesquisa, e ele vai pesquisar nesses caras aqui. Essa minha sequência, ela tá fazendo uma sequência de 11, né? Porque esse meu conte de valor vai retornar 11, então olha só como que funciona. Esse conte de valores aqui, ele vai retornar a contagem desse intervalo aqui, que vai ser 11. E aqui eu vou criar uma sequência de 11, certo? Então a gente vai ter que mexer basicamente nesse esquema aqui para gerar uma sequência não uma sequência sequencial, vai ter que ser uma sequência aleatória. E como que a gente vai fazer isso daí para deixar de uma forma aleatória? A gente vai usar a fórmula aleatório entre, beleza? Então, eu vou usar esse esquema para gerar uma forma aleatória entre. Eu sei que essa sequência aqui vai ter que ser pera, que eu tô tendo que pensar aqui um pouquinho também para juntar todas essas formas aqui para funcionar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Me ajuda a pensar como que a gente vai fazer isso aí. Só para vocês ficarem tranquilos, eu já fiz isso uma vez, que eu preparei essa aula aqui antes de começar a dar essa aula, mas agora, eu preparei ontem, né? Agora são 7h12 da manhã aqui para mim, então tá bem, tô tentando lembrar de ontem como que eu fiz, senão eu abro a aula de ontem e vejo. Mas vamos lá. Então aqui vai ser os valores, que vai ser o valor que tem que estar fora dessa sequência. A sequência tem que ser com os números certinho ali. Ah, não! Minha matriz retorno. Mas essa sequência tem que ser aleatória. Ah, sim, essa sequência aqui tem que ser aleatória. Tá, tá, tá. Hum, aleatório. Em vez de ser uma sequência simples, tem que ser uma sequência aleatória. Então, aqui vai ser o aleatório entre. Então, qual que é o primeiro número que pode ser aleatório? Vai ser de 1 até o 11, né? 2 pontos, 2 pontos, valores, conte valor,
fonte, ponto, valor. Vamos lá. Eu vou contar os valores que estão aqui. Vou pegar esse, tipo, esse intervalo aqui. Beleza? Aperto F4 para ele fixar. E aqui fecho esse cara aqui. Então, assim, ó, o que, que vai acontecer? Tá bem confuso já essa fórmula, né? Vou ensinar, então, um jeito aqui para a gente deixar um pouco mais certinho isso daqui. Só vou só dar uma arrumada aqui, porque essa outra sequência aqui que eu usei, aqui, aqui essa sequência aqui que eu usei, que vi até aqui, conte valores, tá, eu fecho ali, beleza. Beleza, tá. Vamos vir aqui, eu vou usar uma técnicazinha agora que ficou uma forma dentro do outro, ficou várias formas, ficou um pouco complexo aqui, né, ficou complicado. Eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, para ele aumentar aqui a minha barra de fórmulas, eu posso aumentar até um pouco mais, para a gente poder ir quebrando isso daqui. Então, com Alt Enter, você pode ir quebrando essas paradas. Aqui fica o meu aleatório Entre. E aqui fica, vou quebrar aqui também, aqui fica a minha matriz de retorno. Então, aqui fica o que eu estou procurando, no proc, V, no proc X, aqui fica a minha matriz que eu vou pesquisar, e aqui vai ser a matriz de retorno. Beleza, nessa minha matriz que eu vou pesquisar, eu tenho que colocar, tem que ser uma matriz do mesmo tamanho desse daqui do retorno. Então, para ser do mesmo tamanho, eu tenho que colocar aquela minha sequência. Essa sequência aqui. Então, tem que ter essa sequência vai retornar uma sequência de 11 caracteres, que vai ter aquele retorno lá que a gente estava tendo ali, que é o de 11. Só que eu quero que seja uma sequência de 11, beleza? Mas eu não quero que essa sequência seja uma sequência, tipo, sequencial realmente de 11. Eu quero que seja, tipo, uma sequência aleatória que tenha 11 caracteres. Então, aí, eu vou usar, aqui eu usei o conto valor, que vai ser, tipo, uma sequência de 11, beleza? Aí, aqui, ó, eu vou usar os outros parâmetros dessa minha sequência. Então, lá, quais são os outros parâmetros? Aqui, então, aqui, olha só o que eu tô. Eu tô aqui na sequência. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tô aqui na sequência. Então, a primeira informação que ele pede da sequência é a quantidade de linhas. Então, a quantidade de linhas vai ser esse conte de valores, que vai ser aquele número 11 que estava vindo do conte de valores, certo? Depois, eu vou ter que informar a quantidade de colunas. Nessa quantidade de colunas, eu quero que seja uma coluna só. E depois eu tenho que colocar o número que ele começa, o número que ele começa. Eu não preciso colocar o final, porque o final ele vai ser tipo um incremental do número que ele está começando. Beleza? Então, assim, o que eu vou fazer? Vou colocar os outros sequências. Vou colocar aqui ponto e vírgula. O número de colunas. Se eu quero uma coluna só, o número de início. O número de início, ele vai começar com 1. Beleza? Vai começar com 1 e daí vai ser uma sequência a partir do número 1. Então, ok, só preciso desse daqui, eu não preciso nem colocar o final. Então, este aleatório entre eu não vou precisar colocar ele aqui. Beleza. Ok, opa, faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula. Aqui, deixei bonitinho aqui o meu proc X. Com sequência, com conte valores, com os números que eu quero ali, o valor inicial, o valor final. Aqui ficou a sequência, tal, ele vai retornar a sequência ainda. Input valores. Tá, dá um Enter. Agora pegou aqui e
Atualizou. Beleza. Agora vamos ver. Ribeiro. Uhum, uhum, uhum. Tá, número da coluna, número da linha. Poxa vida, eu vou ter que dar uma colada aqui no meu exercício que eu tinha feito anterior antes de começar a aula. Vamos ver como que eu tinha feito, que agora me perdi. E o fórmula dentro de fórmula deixa a gente um pouco confuso. Eu tô pensando, pô, como que eu fiz para deixar de forma aleatória dentro da mesma célula? Eu fiz isso. Eu fiz. Para falar a verdade para vocês, pessoal, eu fiz na aula e, e daí acabou que o meu áudio ficou bem ruim. Daí eu tive que refazer. Aleatório entra, então aqui está o meu PROC-X. G2, eu peguei de lá. Eu acabei pegando de lá. Não joguei na mesma célula. Eu acabei pegando de lá. Ah, sim. Ah, sim. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Não, tá. Nossa, caiu a ficha. Foi mal, pessoal. Caiu minha ficha agora. Caiu minha ficha agora aqui. Aqui. O que que eu tô procurando? Olha só. Eu tô procurando o K2. Eu não tô procurando o K2. Eu não quero mais saber esse K2 aqui, esse cara aqui. Olha só, caramba. Eu quero que esse cara aqui seja um aleatório, seja um número aleatório. Aleatório entre. O primeiro número vai ser um e o último número vai ser aquele conte de valores, né? Porque eu não sei qual que vai ser os números ali. Conte de valores. Aqui, beleza. Conte de valores do que desses intervalos aqui. Eu vou colocar até um pouquinho mais aqui, pá. Beleza. Opa, acabou pegando errado aqui. Vamos pegar de novo aqui. Beleza, aqui, tá. E aqui eu vou deixar fixo, F4 para deixar fixo, né? Olha lá. E aqui eu fecho o meu parênteses. Então, olha só. O que que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho um proc_x, aqui ele vai pegar os valores aleatórios de 1 até a quantidade de sobrenomes que eu tenho. Daí aqui no meu outro parâmetro do proc_x, a sequência, então essa sequência vai ser a sequência de uma coluna, que vai ser incremental de 1, que vai ser do total de nomes também que tem ali de sobrenomes, né? Com essa fórmula aqui, quanto valores. E depois vai ser a minha matriz de retorno, que eu já coloquei aqui, ó, que está como fixado, ó, tá com cifrões aqui fixados. Agora sim, nossa, agora só você pega, dá um enter aqui e inserir números excessivos de argumentos para essa função. Ok, vamos ver, coloquei alguma coisa a mais aqui. Então, na verdade aqui, ó, nessa minha conta de valores aqui, eu posso até pagar esses dois aqui, ó. Deixar só conta de valores, sequência e conta de valores. Então, conta de valores, sequência. Então, só isso daqui. Ok, dei um enter. Opa, ainda, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu fiz errado. Sequência, ponto e vírgula, valores, fonte. Sim, faltou eu colocar aqui um parênteses. Tá, agora sim. Um parênteses ali já dá ruim. Beleza, então é só para vocês verem a forma aqui como que ficou. Certinho, dá um zoom aqui. Então ficou esta fórmula aqui, ó. Eu tinha esquecido de colocar esse parênteses aqui, por isso estava dando aquele erro. Agora tá certinho. Viu? Que beleza. Agora lá, ele gerou os nomes de forma aleatória para mim. Maravilha, mas ainda não terminou. Eu preciso ainda concatenar com os nomes que eu tenho aqui. Aqui eu peguei os sobrenomes aleatórios, então os sobrenomes estão sempre vindo de forma aleatória lá.
e aqui são os meus nomes. Então, preciso concatenar os nomes. Assim como tinha concatenado aquela outra vez, eu vou pegar e vou fazer a concatenação deles aqui. Então, como que eu tinha feito daquela outra vez? Eu tinha pegado, aqui bem no início da minha célula aqui, o igual, esse cara aqui, e-comercial, espaço, aspas duplas, espaço, aspas duplas. Vou dar mais um espaço só por questão de indentação. E coloco e-comercial, para ele juntar com o retorno dessa minha função aqui, que é a minha própria, o meu próprio sobrenome. Beleza? Dou um Enter aqui. E vou lá. Tem aqui, então, todos eles aqui. Tem essa minha fórmula. Eu vou pegar e arrastar ele para baixo. Beleza, lá. Eu criou aqui os nomezinhos aqui. Os nomes, sobrenome, forma aleatória. Eu vou pegar aqui, ó, usar uma técnica aqui para vocês verem. Eu vou vir no final. Eu sei que está na coluna L. Aí, está na coluna L. Então, apertei Ctrl Shift para cima, para vir até aqui, Ctrl Shift para cima de novo, para vir até essa primeira aqui. Aqui eu vou apertar Tab, para selecionar essa minha célula aqui. Então, assim, eu fiz essa seleção, esse range de seleção, para pegar lá do final até aqui o início, eu apertei Tab para eu ir mudando aqui qual célula dessa seleção que eu estou querendo selecionar. E eu quero essa primeira, porque essa primeira que está a fórmula certa. Daí eu aperto F2 para eu entrar na edição da fórmula. Daqui eu vou apertar Ctrl Enter. Quando eu aperto Ctrl Enter, ele vai replicar essa mesma fórmula para as demais células selecionadas. Isso significa que ele foi até o finalzão. E eu não precisei usar o teclado ou o mouse para fazer isso. Isso que foi bem legal, bem bacana. Então, tá aqui a nossa fórmula linda, maravilhosa, funcionando, pegando os nomes de forma aleatoriamente. Agora que eu vou pegar essa fórmula aqui, pegar isso daqui, copiar, Ctrl para o lado esquerdo, Ctrl para cima, vem aqui, Ctrl Alt V, aperto V para lá valores, e dou um Enter, e pronto. Aqui eu tenho meu nome completo. Olha que coisa linda. Nome completo, nome completo. E aí, beleza, agora, tipo assim, não ficou o nome e sobrenome. Agora, o que eu vou querer fazer? Só para terminar essa aula aqui, eu vou ensinar uma magia aqui para vocês. E a magia vai ser assim. Agora, eu não quero mais o nome completo. Eu quero, vou excluir essa coluna aqui, tá? Vamos fazer isso daqui de forma performática, que eu vou fazer. Eu vou pegar e quero que tenha aqui, vou jogar aqui para o lado direito aqui, eu vou recortar essa coluna aqui e vou jogar para cá. Aqui, células recortadas. Beleza, só para ver só como que eu movi uma da outra. Então, isso daí você pode ver como você move as coisas. E aqui, ó, que tem o... Não, vou escolher essa coluna aqui. Vou excluir isso daqui, coloca Ctrl espaço para selecionar tudo, Ctrl menos para excluir. Aqui eu vou querer dar um Ctrl espaço para selecionar tudo, vou dar um Ctrl mais para eu colocar aqui do ladinho. Feito isso daqui, eu habilitei um espaço do lado do meu nome. Aqui, eu vou querer pegar somente o nome. Já que eu acabei perdendo meu nome, eu só vou pegar somente o nome. Escrevo José aqui e aperto Ctrl E. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro nome. Ele usou esse daqui como referência e ele pegou o primeiro nome que está aqui. Isso daí se chama preenchimento relâmpago. Você encontra o preenchimento relâmpago, se você não quiser dar o Ctrl E, você encontra o preenchimento relâmpago aqui em dados, e aqui tem esse carinha aqui, ó, preenchimento relâmpago. O atalho dele é Ctrl E. Então, ele usa uma referência que eu tinha feito aqui, que eu coloquei José, vi na linha de baixo, apertei Ctrl E, e ele preencheu todos os nomes. Então, isso significa que eu tenho aqui o nome, recortar ele aqui, vou jogar ele para cá. Vou excluir esse cara aqui. Eu tenho aqui o nome, eu tenho o sobrenome, eu tenho o nome completo, e eu tenho o sexo, e eu tenho a data de nascimento. Eu tenho mais algumas outras coisas aqui, que foi aquelas colunas que a gente tinha feito aqui para fazer as nossas fórmulas, certo? Que com certeza nossas fórmulas pararam de funcionar
porque eu usei o proc v, eu mudei os lugares, as posições das coisas, e parou de dar certo. Você vê a importância do proc x. O proc x lá continuou funcionando lindo, belamente e plenamente, enquanto que eu só alterei as colunas ali e acabou estragando a nossa fórmula. Essa é uma outra das vantagens da gente usar o PROC-X, usar a fórmula dentro de fórmula, para não ter esses tipos de problemas com fórmulas antigas do Excel. Beleza, pessoal? Esse foi tipo um tratamento performático, foi super show de bola, ensinei vocês a fazer um monte de fórmula dentro de fórmula, ficou top pra caramba, e ensinei o preenchimento de relâmpago aqui, de uma maneira super rapidinho, para a gente montar essa tabela. Ok, agora eu vou até salvar essa base, dar um salvar aqui, porque eu vou começar a usar essa base aqui de base para a gente gerar as próximas aulas, os próximos vídeos, as próximas edições aqui que eu vou fazer. E já está tratado bonitinho, que daí a gente vai dar continuidade para fazer mais tratamentos de dados e fazer mais aulas para a gente colocar mais funções e vocês aprenderem mais coisas. Maravilha. Deixa eu voltar para cá. Vou parar minha apresentação. Que aula louca, né? Foi puxado, foi complicado, mas se você acha muito difícil, coloca um comentário aí, que eu tento simplificar um pouco mais, mas você pode voltar também para acompanhar a aula, tal, vai ficar gravado aí. Então, me segue para você ver mais conteúdos iguais a esse, para você não perder esse vídeo aí, já coloca o like aí também para você procurar os vídeos que você mais gostou. Compartilha também, vai se compartilhar no WhatsApp, se quer procurar esse vídeo depois para resolver todos os problemas futuros, pense nisso também. Então, você procura lá na galera que você compartilhou, e está aqui o vídeo, beleza, já abre o vídeo, assiste de novo, porque é difícil gravar de uma vez só, né? Então, minha recomendação, me ajuda a te ajudar, e bom dia para vocês, ou boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo, até mais, pessoal, obrigadão, falou!